Torcedor vascaíno, ser apaixonado pelo Vasco da Gama é viver num looping emocional que só quem é cruzmaltino entende. Quando o time começa a dar aquele sinalzinho de reação, quando o torcedor enche o peito de esperança achando que, dessa vez, parece que o destino vem e dá um tapa de realidade. Foi exatamente o que aconteceu de novo. Mais uma derrota, mais uma noite difícil para o vascaíno, dessa vez contra o Botafogo. 3-0 no placar, um jogo em que o Vasco simplesmente não se encontrou em campo. A Libertadores, que há 2 rodadas parecia algo possível, agora parece um sonho distante. E o torcedor sente. Porque não é só perder, é a forma como se perde. O Vasco até começou tentando se impor, mas bastaram poucos minutos para o Botafogo tomar conta da partida. E o que vimos foi um Vasco apático, desorganizado e sem poder de reação. 0 finalizações no gol. Nenhuma defesa para o goleiro adversário fazer. É duro de acreditar, mas o time não conseguiu acertar um chute sequer na direção certa. É aquele tipo de atuação que dói de assistir, porque não dá nem para dizer que faltou sorte, simplesmente faltou futebol. O técnico Fernando Diniz, para sua justiça, não fugiu da responsabilidade. Reconheceu que o time foi mal, que o placar refletiu o que foi o jogo, e que ele mesmo é o principal responsável pelo que aconteceu. Mas convenhamos, amigo vascaíno, não dá para tapar o sol com a peneira. O Vasco foi dominado, marcado, e em momento algum pareceu ter um plano claro de jogo. O Botafogo fez o que quis, marcou na hora certa, teve mais posse, criou mais chances e foi eficiente. Já o Vasco parecia perdido, com um meio-campo que não funcionava e uma defesa que batia a cabeça. E aí o torcedor começa a olhar para a tabela e pensar em tudo o que poderia ter sido. Há 2 rodadas, o Vasco estava numa posição de brigar firme por uma vaga na Libertadores. Bastava ter vencido São Paulo e Botafogo, 2 partidas que, na teoria, poderiam mudar completamente o rumo da equipe no Brasileirão. Se isso tivesse acontecido, o Vasco estaria hoje ali no G7, com 48 pontos, brigando de igual para igual com os clubes de cima. Mas o futebol não vive de si, e o fato é que o time estacionou nos 42 pontos, viu os rivais dispararem e agora precisa recalcular a rota. Olhar para frente é o único caminho. E nesse momento, a Copa do Brasil surge como um novo foco, talvez a única grande oportunidade de fechar o ano com algo positivo. Ainda restam algumas rodadas no Brasileirão, e o ideal é usar esses jogos como preparação, como uma espécie de laboratório para ajustar o time e criar uma base sólida para o confronto decisivo que vem pela frente. O torcedor já entendeu que brigar pelo G7 ficou praticamente inviável. A matemática ainda permite sonhar, mas o futebol apresentado nas últimas rodadas não inspira confiança. E tem mais, as escolhas do técnico Fernando Diniz também viraram alvo de críticas. O torcedor já percebeu que o trabalho do Diniz é daqueles que vai do 8 ao 80. Quando o time encaixa, é bonito de ver. Toque de bola, movimentação, intensidade. Mas quando não encaixa, vira um festival de erros. E contra o Botafogo foi isso que se viu. O Vasco parecia um time sem alma, sem coordenação, e o treinador, que sempre defende suas convicções até o fim, dessa vez se perdeu em suas próprias ideias. As decisões de escalar TT e Veget como titulares, por exemplo, deixaram o torcedor sem entender muita coisa. O TT, desde que voltou de lesão, não tem conseguido repetir o mesmo nível de atuação que já mostrou. É um jogador que vinha sendo importante, mas que agora parece sem ritmo, sem confiança. Os números não mentem. Contra o Botafogo, ele não desarmou, não interceptou e ainda perdeu 6 bolas no meio-campo, o que gerou contra-ataques perigosos. É o tipo de atuação que compromete o time inteiro. E o Veget, que é referência no ataque, também passou em branco. Nenhuma finalização, pouca participação, e a sensação de que ele esteve em campo sem conseguir contribuir de verdade. E o torcedor não é bobo, percebe essas coisas. Percebe que, quando o técnico insiste em nomes que não estão rendendo, a equipe sofre. Ainda mais quando há jogadores que poderiam entrar e dar mais vitalidade ao time. E o mais curioso é que, depois do jogo, Diniz ainda teve que responder se colocou o TT por causa de uma suposta dívida pessoal com o jogador. É surreal,
mas essa foi uma das perguntas da coletiva. O treinador ficou visivelmente incomodado, negou qualquer relação desse tipo e afirmou que nunca escalaria alguém por motivos pessoais. Disse que TT, há 2 meses, era um dos melhores jogadores do elenco e que ainda acredita na recuperação dele. Mesmo assim, o torcedor olha e se pergunta, será que é hora de insistir? Porque o campeonato está acabando, e cada erro pesa. A fase não é boa, e o que mais preocupa é a falta de evolução. Contra o São Paulo, o time até fez um jogo competitivo, mesmo com a derrota. Mas contra o Botafogo foi uma queda brusca, tanto taticamente quanto emocionalmente. E quando um time se apresenta assim, é natural que o treinador seja questionado. A verdade é que o Vasco de Fernando Diniz é um time de extremos. Quando está inspirado, encanta. Quando está mal, desmorona. E o torcedor, que já passou por tantas montanhas russas nos últimos anos, não aguenta mais ver o time flertar com o caos a cada rodada. O que se espera é um mínimo de consistência, de padrão, algo que dê segurança. E é isso que o Vasco não tem conseguido entregar. Olhando para o futuro, o desafio é recuperar a confiança. Os próximos jogos podem servir para isso, para testar novas formações, dar minutos a quem realmente está pedindo passagem e tentar reencontrar o espírito competitivo. O jogo contra o Juventude, por exemplo, precisa ser encarado como uma virada de chave. O torcedor quer ver um Vasco diferente, um Vasco que brigue, que se imponha, que jogue com raça. Porque o que vimos contra o Botafogo foi o oposto disso. É frustrante, porque a torcida está junto. Mesmo nos momentos mais difíceis, São Januário continua sendo um caldeirão. Mas o torcedor precisa de respostas dentro de campo. Não dá para viver só de discurso, de promessa de que no próximo jogo vai mudar. O futebol é feito de atitude, e o Vasco precisa mostrar que ainda tem ambição, que ainda tem força para reagir. O técnico Fernando Diniz tem crédito, mas esse crédito vai se desgastando quando o time repete os mesmos erros. O torcedor quer um Vasco que olhe para frente, mas sem esquecer o que precisa corrigir. Quer um time que jogue com inteligência, que entenda o momento e saiba se adaptar. A temporada ainda não acabou, mas o tempo de errar já passou. É hora de encarar o que vem pela frente com seriedade e entender que cada jogo, daqui para frente, é uma chance de reconstrução. E, convenhamos, o torcedor vascaíno merece um alívio. Depois de tantas decepções, de tantos altos e baixos, nada mais justo que ver o time reencontrar o caminho certo. Só que isso depende de atitude, de comprometimento, de trabalho. Porque camisa o Vasco tem, história o Vasco tem, torcida o Vasco tem. O que falta, agora, é transformar tudo isso em resultado dentro de campo. E é por isso, amigo vascaíno, que o momento agora é de reflexão e, principalmente, de ação. O torcedor já entendeu que reclamar e lamentar não muda o placar, mas também não dá mais para aceitar que o time entre em campo sem mostrar vontade. O Vasco precisa reencontrar sua essência, aquele espírito aguerrido que sempre foi marca registrada do clube. O torcedor não exige espetáculo. Ele exige entrega. Quer ver o jogador suar a camisa, disputar cada bola como se fosse a última e lutar até o apito final. É isso que se espera de quem veste essa camisa pesada, com tanta história e tanto simbolismo no futebol brasileiro. A derrota para o Botafogo deixou marcas não apenas na tabela, mas no emocional da torcida. Foi um jogo que expôs fragilidades que já vinham aparecendo e que agora ficaram evidentes. Falta de compactação, pouca criatividade no meio, lentidão nas transições e erros de posicionamento na defesa. Tudo isso junto faz qualquer equipe desabar. E o pior é ver que o time parece não reagir. É como se os jogadores estivessem presos num ciclo de indecisão, sem saber o que fazer com a bola e sem confiança para arriscar. Fernando Diniz precisa reencontrar o equilíbrio que fez dele um técnico respeitado. É um treinador com ideias ousadas, que gosta de ver seu time propor o jogo, controlar a posse, sufocar o adversário. Mas quando esse estilo não encaixa, o que se vê é um time exposto, sem proteção no meio-campo e com os defensores sobrecarregados. É o famoso tudo ou nada que tantas vezes já funcionou, mas que em momentos de instabilidade vira uma armadilha. O Vasco de hoje precisa de menos improviso e mais estrutura, menos invenção e mais simplicidade.
Um ponto que chama atenção é a insistência em certas formações que não vêm dando resultado. TT, por exemplo, já teve tempo para recuperar ritmo, mas continua abaixo. E o torcedor vê que há outros nomes pedindo passagem, jogadores com mais fôlego, mais energia, que podem dar uma nova dinâmica ao meio-campo. Mas parece que o técnico insiste em acreditar que vai recuperar a melhor versão do atleta, mesmo quando os números mostram o contrário. O futebol, no entanto, não espera. Cada partida vale muito, e o Vasco não tem mais espaço para testes que não funcionam. E o caso do Veget é outro exemplo claro de como o time está travado. O camisa 9 é referência, é líder, é artilheiro, mas se a bola não chega, ele vira um espectador dentro de campo. E isso diz muito sobre o funcionamento coletivo do time. Um centroavante só brilha quando há um time que joga para ele. Quando o meio não cria, quando os pontas não acertam cruzamentos e quando a bola não passa redonda, é impossível cobrar gol. O Vasco precisa entender que não adianta ter bons nomes se o sistema como um todo não funciona. Futebol é coletivo, e o individual só aparece quando o conjunto está encaixado. As palavras de Diniz na coletiva até mostraram que ele tem consciência disso. Ele reconheceu que o time jogou mal, que não produziu, que não conseguiu impor o ritmo que queria. Mas também deixou claro que acredita na recuperação, que não vai mudar sua forma de pensar o jogo. E é aí que mora o dilema. O torcedor quer ver coerência, mas também quer ver flexibilidade. O futebol é dinâmico, e um bom treinador precisa saber se adaptar. É preciso entender o momento do grupo, as condições de cada jogador e o tipo de adversário que está pela frente. Olhando para o que vem por aí, o Vasco tem um caminho complicado. Ainda há 6 jogos do Brasileirão, e cada um deles pode ser decisivo para definir o clima do time na reta final. Não dá mais para entrar em campo sem propósito. É hora de usar cada minuto como um ensaio para o confronto da Copa do Brasil, aquele jogo que pode dar ao torcedor a chance de sonhar novamente. O Fluminense vem forte, e o Vasco vai precisar de muito mais do que vontade para encarar esse desafio. Vai precisar de estratégia, disciplina e, principalmente, de um elenco comprometido. E esse comprometimento precisa começar agora. O elenco tem que entender que vestir a camisa do Vasco é mais do que jogar futebol. É representar uma nação inteira, um povo que sofre, mas que nunca abandona. É respeitar a história de gigantes que fizeram esse clube ser o que é. O torcedor quer ver esse orgulho de volta, quer olhar para o campo e reconhecer o time que sempre lutou contra tudo e contra todos. Fernando Diniz, por sua vez, precisa reencontrar o time dentro de si. Aquele técnico vibrante, que vive o jogo à beira do gramado, que inspira os jogadores e que faz o torcedor acreditar. Nos últimos jogos, o que se viu foi um Diniz mais contido, mais preocupado, quase desconectado do que o time fazia. E talvez o grande desafio agora seja esse, se reconectar. Voltar a ser aquele treinador que transforma a intensidade em resultado, que usa a emoção como combustível, mas sem perder o controle. O jogo contra o Juventude pode ser o ponto de virada. O torcedor quer ver uma resposta. Não precisa ser uma goleada, não precisa ser um espetáculo, mas precisa ser uma atuação com alma. O Vasco precisa se impor, mostrar que aprendeu com os erros e que está pronto para reagir. Porque o que não dá é para continuar oscilando entre o 8 e o 80. O time tem qualidade para mais, mas precisa acreditar nisso. E a torcida? A torcida vai estar lá, como sempre. Vai cantar, vai empurrar, vai cobrar. O vascaíno pode até criticar, pode até se irritar, mas nunca abandona. Porque ser Vasco é isso, é carregar no peito o orgulho de uma história que resiste ao tempo, que sobrevive às crises, que se renova na paixão de cada geração. Só que chegou a hora dessa paixão ser correspondida. Chegou a hora de o time mostrar que está à altura da sua gente. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um burburinho tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro nas últimas horas.
Segundo informações que circulam entre dirigentes e comentaristas próximos à Confederação Brasileira de Futebol, o Vasco da Gama teria recebido de volta os pontos que haviam sido retirados em uma decisão anterior. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pela CBF, caiu como uma bomba no meio esportivo e pode mudar o rumo da tabela do Campeonato Brasileiro. O suposto retorno dos pontos fez o Vasco dar um salto expressivo na classificação, reacendendo as esperanças da torcida Cruz Maltina, que já começava a olhar com preocupação para a parte de baixo da tabela. Em São Januário, o clima é de cautela, mas a movimentação nos bastidores indica otimismo. Pessoas próximas à diretoria afirmam que o clube vinha trabalhando silenciosamente junto ao departamento jurídico para reverter a punição, considerada por muitos como injusta. Ainda que o caso não tenha sido detalhado publicamente, fala-se em uma revisão de critérios e documentos que teriam sido apresentados com novas provas, levando o Tribunal Esportivo a reconsiderar a decisão. Nos corredores da CBF, o clima é de tensão. Clubes rivais, especialmente aqueles diretamente afetados pela mudança na classificação, já articulam uma reação. Há quem defenda que o regulamento está sendo esticado demais em favor de um gigante histórico do futebol nacional. Entre os torcedores, o rumor corre solto nas redes sociais. Grupos de WhatsApp e perfis de torcidas organizadas estão em ebulição. Uns celebram a possível justiça sendo feita, enquanto outros acusam bastidores escuros e pressão política. A diretoria vascaína, por ora, prefere o silêncio, uma estratégia comum em momentos delicados como esse, quando qualquer palavra pode incendiar ainda mais o debate. Se confirmado, o episódio não apenas alteraria a posição do Vasco na tabela, mas também poderia abrir precedente para novas contestações jurídicas no campeonato. A CBF, ciente da repercussão, deve se pronunciar oficialmente em breve. Até lá, o rumor segue crescendo, alimentando a esperança da torcida Cruz Maltina e a desconfiança de quem vê nessa reviravolta mais um capítulo de bastidores do futebol brasileiro, um enredo onde o campo nem sempre é o único protagonista. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.